evento que eu não vou esquecer nunca, que foi com o meu filho Davi. Ele tinha mais ou menos 8 anos. E aí ele falou assim: papai, você leu aquele livro que está guardado ali no armário? Aí eu falei: que livro, filho? Ele falou assim: aquele que está escrito na capa, O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo. Aí eu falei assim: eu li. Aí ele virou e falou assim: você descobriu o segredo? Aí eu falei: descobri, Davi. Aí ele disse assim: você me conta? Eu disse: conto. E aí eu comecei a contar para ele o segredo dos homens mais ricos do mundo. Só que para contar isso, eu preciso usar uma fundamentação científica no livro de neurociência mais conhecido do mundo, chamado Bíblia. E na Bíblia, em Mateus 19, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa é uma versão, eu vou ler numa outra versão a segunda parte. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aqui já está a primeira chave. Segredo dos homens mais ricos, mais prósperos do mundo é ter a mente de uma criança. Só que você se tornou adulto e o problema não é ser adulto, o problema é que você deixou de ser criança. Eu comecei a fazer alguns treinamentos com adultos e depois de atender milhares de pessoas eu descobri que os filhos desses adultos precisavam de mim também. Aí eu desenvolvi um treinamento chamado Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Eu não sou especialista em criança, eu tenho 2 filhos apenas. Só que eu sou especialista em adulto e a partir da dor dos meus clientes adultos eu descobri que 90% deles foram feridos ainda na infância. E se você deixou de ser criança quando você ainda era criança, ser um homem rico nesse planeta está muito difícil para você. E quando eu digo rico, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de possibilidades. Porque Jesus veio e disse assim: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas se Jesus veio, ele não veio para um só, ele veio para todos, e ele que deu esse conceito. E é tão interessante que a primeira pessoa no mundo a falar sobre abundância foi Jesus. E qualquer outro treinamento que leva você para uma vida de abundância está usando o próprio princípio de Jesus. Mas Jesus não veio para uma pessoa apenas, ele veio para todas as pessoas. Então, esse conceito de abundância, de vida em abundância, não é um conceito excludente, é um conceito includente. Então inclui quem? Inclui todo mundo. Agora, se o conceito de abundância é para todos, não pode depender de recursos que são escassos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai pensar e vai responder aí na sua mente, você não precisa responder em voz alta. Daria para todo mundo em Brasília ter uma casa com uma grande piscina cheia de água? Não. Significa que os recursos são escassos. Daria para todo mundo ser empresário? Não. Quem é que vai trabalhar para eles? Daria para todo mundo ter as mesmas coisas? Não. Mas como que eu posso então considerar a abundância? Já está claro até aqui que viver uma vida em abundância não é viver uma vida de luxo. Porque luxo depende de recursos que são escassos. E o conceito não é excludente, ele é um conceito includente. Então o que é abundância? Abundância é viver uma vida de possibilidades. E o Davi perguntou: papai, mas qual o segredo dos homens mais ricos do mundo? Eu disse: filho, o segredo deles é que eles precisam ser criança. Mas como assim? O que eu vejo nas crianças? Características. Uma criança, ela é mais emoção ou mais razão? Quando eu comparo uma criança com um adulto, é mais fácil a criança ser mais emoção ou mais razão? Mais emoção. Então vamos colocar desse lado o que? Emoção. Quando você pergunta para uma criança: o que você quer ser quando crescer? O que ela diz? Meu filho falou: papai, quero ser palhaço. Gente, não dá vontade de falar assim: filho, se for palhaço mesmo, vai ser logo flamenguista. Se for para desgraça, vai de vez. Tem flamenguista aqui? Levanta a mão, gente. É tanto flamenguista aqui, quem é que ficou cuidando dos carros lá fora? É brincadeira, viu? Brincadeira. Quando você se magoa com a brincadeira, não é a minha brincadeira que magoa você, é o que você carrega de dor do seu passado que dá um significado de dor para o que você está ouvindo hoje. Então, vira para a pessoa do lado e fala assim, ó: chupa essa manga. Uma criança com muita emoção, ela tem habilidades para o quê? Sonhar. Quando meu filho falou que queria ser palhaço, eu disse: filho, você vai ser palhaço, vai trabalhar no circo de alguém, vai aprender tudo sobre circo, até que um dia, se fizer sentido para você, você vai abrir o próprio circo e será mais famoso que o Circo de Solé.
Uma criança com muita emoção, capaz de sonhar. Toda criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, ela não diz quanto ela quer ganhar, ela diz o que ela quer fazer. Ela pensa em uma atividade. E uma criança que pensa em uma atividade, se você olhar na essência dela, ainda quando ela é criança, você vai perceber que o que motiva ela naquela atividade é o quanto ela pode o quê? Ajudar pessoas. Eu tenho um treinamento chamado Fórmula de Estudos, é online, é para quem quer passar em concurso. Você acha que essas pessoas adultas me procuram para passar em concurso e dizem assim, ó Márcio, eu não vejo a hora de passar em concurso porque está queimando dentro de mim um desejo ardente de ajudar as pessoas. É assim que elas me procuram? Elas me procuram pensando em quem? Eu não estou falando, você que está respondendo. Um adulto é diferente, gente? Um adulto tem mais o quê? Razão. E ele não sonha tanto como uma criança porque ele se julga o quê? Maduro, ele acha que ele tem maturidade. Maturidade vem com o tempo, sim ou não? Grita aí, sim ou não? Não, se viesse, seu marido não estava cometendo aqueles erros com a idade que ele tem, é ou não é? O tempo não te deixa maduro não, ele te deixa velho. Você pode ser maduro aos 14, pode ser imaturo aos 40. Então não é o tempo a variável que define se você vai ser maduro ou não. Mas o adulto com muita razão e maturidade, ele diz o quê? Para que sonhar? E quando ele procura algo profissional, ele pensa no que ele vai fazer ou em quanto ele vai ganhar. Ele pensa no ticket. Fala para a pessoa do lado assim, ó, ticket. Não, gente, bota a pobreza na fala, assim, ó, ticket. Vou falar, fala direito. Tem gente que vive repetindo algumas frases. Caiu, virou, entrou. Caiu o salário, virou o cartão, entrou o ticket. Se identificou ou não? É o mês inteiro, todo mês. Caiu, o quê? Salário. Virou o quê, gente? O cartão, entrou. Fala pra mim, vai, entrou. O ticket, 38% dos brasileiros consideram em uma entrevista de emprego a pergunta mais importante é: quais são os benefícios? Ou seja, quanto eu vou ganhar e não quantas pessoas serão transformadas por mim. Um adulto com muita razão e maturidade, ele escolhe profissionalmente aquilo que ele vai fazer com base no quê? Na recompensa, em sua essência. E ele está pensando em quê? Suprir suas necessidades. Tem algum problema em suprir necessidades? Freud disse uma frase bem interessante, ele disse assim: uma pessoa com dor de dente não pode estar apaixonada. O que ele quis dizer? Uma pessoa controlada por uma necessidade não suprida não consegue se conectar com nada a não ser com a própria necessidade. Necessidades precisam ser supridas. Agora deixa eu te perguntar, o que vem primeiro? Uma necessidade a ser suprida ou um sonho a ser realizado? Uma necessidade a ser suprida. Necessidade tem prioridade, depois é o sonho. Só que a gente já cresceu cheio de necessidade, o sonho nunca aparece. Entrou, virou, caiu. Um dia eu fui numa palestra que um cara que vende milhões de livros, ele disse: pobre, ele disse isso, não sou eu. Pobre não administra dinheiro, administra data. Ele pega o cartão de crédito e fala: esse vence dia 5, esse vence dia 15. Uma criança com muita emoção, capaz de sonhar com uma atividade profissional que vai o quê? Ajudar pessoas. Mas o Davi perguntou: papai, qual o segredo dos homens mais ricos do mundo? Eu disse para ele assim: filho, o segredo dos homens mais ricos do mundo é que eles foram criança com muita, capazes de quê? Com uma profissional que executada por eles eles levaram isso para a idade adulta e com muita razão e fizeram dessa atividade aquilo que poderia trazer. E também, qual é o segredo dos homens mais ricos do mundo? Anota aí: começar como criança, executar como adulto.